E aí, aqui é o Node, imagine só. Na região costeira da África, um navio de pesca ilegal está prestes a capturar um tubarão. Usando um tipo de arma, os dois marinheiros, Kyle e Hulk, eliminam o pobre animal e removem a sua barbatana, despejando o resto do seu corpo no meio do mar. Após isso, os marinheiros tiram uma foto com as barbatanas que coletaram, quando recebem um chamado de emergência no rádio. A mensagem é seguida de um disparo de sinalizador, informando que todos os navios próximos da área devem retornar ao porto imediatamente. Kyle acha melhor voltar, pois teme que eles sejam presos pela guarda costeira, mas Hulk não pretende desistir da sua caçada. De repente, o navio começa a balançar e, junto a isso, um cardume com 5 tubarões aparece no local, nadando de forma sincronizada. Eles avançam em direção ao navio e se chocam com o casco, fazendo os dois marinheiros caírem na água. Kyle se torna a primeira vítima, com os predadores marinhos devorando suas pernas e o puxando para o fundo do mar. Desesperado, Hulk tenta nadar de volta ao navio, mas também é capturado, com os tubarões removendo seus braços e pernas. Perto dali, um bote pilotado pelo ex-fuzileiro naval Trent Slater encontra o navio, mas não há sinal dos marinheiros em parte alguma. Logo em seguida, o cardume de tubarões volta a atacar, mas Trent usa um transmissor de ondas sonoras, fazendo os predadores recuarem. Longe dali, em uma universidade, a doutora Misty faz sua apresentação, conscientizando os alunos a respeito da caça ilegal aos tubarões. Ela mostra uma gravação em vídeo nadando com eles, provando que são seres pacíficos caso não sejam provocados. No entanto, existe uma espécie que a doutora recomenda manter distância, o tubarão-touro, considerado ainda mais perigoso que o tubarão branco. No final da apresentação, a doutora é abordada por Greg Burns, representante da empresa Durant Farmacêutica. Ele diz que o seu chefe deseja contratar os serviços de Misty e, como forma de adiantamento, ele lhe entrega um cheque de $50 mil. Mesmo achando a proposta suspeita, a doutora aceita o acordo, pois precisa de fundos para financiar sua campanha de preservação aos tubarões. Enquanto isso, Trent volta à base e confronta seu colega, Elder, pois viu o cardume de tubarões-touro soltos no meio do mar. Elder diz que isso é impossível, pois as câmeras mostram o cardume dentro da base, que é protegida por cercas elétricas. No entanto, ao olharem mais atentamente, os dois veem uma abertura por baixo das cercas, indicando que os tubarões descobriram uma maneira de escapar. No dia seguinte, a doutora Misty vai até o porto e encontra Greg junto ao casal composto por Daniel, um neurofisiologista, e Leslie, uma neurobióloga. Eles também foram contratados como consultores, mas o casal revela não saber qual o trabalho a ser feito. Isso só aumenta as suspeitas de Misty, mas Greg chama todos ao barco, que os levará para a base secreta da Durant Farmacêutica. Ao chegarem no local, Misty conhece Trent, que acaba de reforçar a segurança com aros de grafite, para intensificar a voltagem das cercas elétricas. A doutora pergunta o motivo disso, e ele responde que é para manter as cobaias presas dentro da base. Ele então mostra à doutora o vidro lateral, revelando os tubarões-touro criados em cativeiros. Logo em seguida, o dono da operação, Carlos Durant, se apresenta aos consultores, mas a doutora Misty não gostou do que viu e exige explicações. Ela afirma que usar uma espécie tão agressiva como cobaia é um perigo, porém Carlos assegura que seu sistema de segurança é infalível. Ele então decide fazer uma demonstração e leva todos até o terraço, onde Elder os aguarda. O jovem está prestes a iniciar a apresentação, quando Carlos subitamente o empurra dentro da água. Os 3 consultores se desesperam e mandam Elder nadar de volta, porém ele entra em desespero, forçando Misty a saltar na água para resgatá-lo. Ela consegue alcançar o sujeito, mas logo eles veem 5 barbatanas vindo em sua direção. Misty faz o possível para nadar de volta, e quando os tubarões estavam prestes a devorá-los, Trent aciona o seu dispositivo de ondas sonoras. Graças a isso, os predadores se afastam e o grupo ajuda Misty e Elder a saírem da água. Essa apresentação deixa Misty ainda mais furiosa, mas Carlos explica que criou um meio de domesticar os tubarões. Não apenas isso, ele os ensinou a nadar de maneira sincronizada, mas pede à doutora para ter paciência, pois tudo será explicado em breve. Após isso, Carlos volta ao seu quarto, onde pega uma pequena maleta contendo frascos com uma substância vermelha. O sujeito toma uma delas e o líquido parece causar uma reação desconhecida em seu organismo. Em seguida, Greg aparece no local e avisa ao seu chefe sobre a fuga dos tubarões, que conseguiram criar uma abertura
por baixo das cercas. Além disso, Trent informou que os tubarões atacaram marinheiros no mar, e se isso for a público, todo o projeto estará acabado. Entretanto, Carlos fica satisfeito com essas notícias, pois tudo indica que seu experimento está seguindo conforme planejado. É então revelado que o dono da companhia desenvolveu um composto químico capaz de tornar os tubarões em seres mais inteligentes. Carlos também revela que quando o seu experimento for concluído, os tubarões deverão ser eliminados, para não deixarem rastros da sua pesquisa. Mal sabe ele que enquanto dizia isso a Burns, um dos tubarões observava a conversa pela janela, conseguindo compreender tudo pelos movimentos labiais. Horas depois, Carlos manda chamar os consultores para explicar tudo a respeito do seu experimento. Ele conta que o projeto chegou em um momento crítico e precisa do conhecimento dos três para finalizá-lo. No caso de Leslie e Daniel, a sua especialidade em neurociência é a chave para finalizar um composto capaz de aprimorar a inteligência de um ser vivo. Leslie responde que eles só conhecem o desenvolvimento de estimulantes que apenas reforçam a capacidade cerebral já existente. Porém, Carlos afirma que desenvolveu um composto forte o bastante para alterar a estrutura genética do cérebro, usando células de tubarões. Novamente, ele decide provar sua teoria com uma demonstração e pede para Trent utilizar o composto em um dos tubarões, chamado Bella. Após isso, ele manda a equipe levar o animal até o tanque dentro da base, para mostrar aos consultores os seus sinais vitais. Por fim, Carlos demonstra que além de ser um procedimento inofensivo aos animais, os resultados comprovam que os tubarões se tornaram cada vez mais inteligentes. Se todo o experimento der certo, muito em breve eles poderão fazer testes com seres humanos. O objetivo é desenvolver um composto capaz de aumentar exponencialmente o raciocínio humano, e assim manter a humanidade como a espécie dominante no mundo. Com o avanço da inteligência artificial, Carlos teme que os humanos se tornarão obsoletos, e se algo não for feito, eles logo serão substituídos. Após todo o discurso, Misty ainda não está convencida e afirma que Carlos apenas tem um complexo de Deus, se vendo como um suposto salvador da humanidade. Em resposta, o sujeito afirma que quando o seu projeto for concluído, todos os humanos terão a chance de se tornarem deuses. Diante da arrogância de Carlos, Misty vai falar com Josh, um de seus funcionários, para perguntar sobre os efeitos do composto nos tubarões. Ele conta que desde o início, os predadores não só estão mais inteligentes, mas também aprimoraram seus sentidos, sobretudo a visão. Além disso, ele revela que o seu chefe também começou a tomar os compostos, na esperança de sentir os efeitos do aprimoramento. Misty acha isso uma loucura e vai confrontar Carlos, perguntando o motivo para ter sido chamada a esse projeto. Ele responde que apesar das melhorias causadas no composto, Bella tem agido de maneira estranha e isso não parece ter relação com seu aprimoramento de inteligência. Ele espera que a doutora explique a razão para isso, e sem pensar muito, Misty deduz que Bella esteja prenha. Josh não acredita nisso, pois eles fazem coleta de sangue semanalmente, mas Misty suspeita que o composto possa ter interferido nas leituras do sangue. Além desse problema, outro aparece, quando sem motivo aparente, uma das lanchas começa a se mover sozinha e se choca com um gerador de energia. Junto a isso, vários tonéis são derrubados e começam a despejar combustível dentro da água. Com o sistema elétrico comprometido, Trent se apressa em checar o gerador, temendo que tudo isso tenha sido causado por um dos tubarões. Enquanto isso, Josh entra no tanque para confirmar se Bella está mesmo prenha e coloca um suporte para manter a boca dela aberta. Em seguida, ele deixa o tubarão desacordado e enfia seu braço para coletar uma amostra na garganta dela. Porém, quando estava quase conseguindo, o olho do tubarão começa a se mover e Josh rapidamente puxa o braço para fora, segundos antes de Bella quase removê-lo com os dentes. Misty o ajuda a sair da água e o tubarão, que ainda estava sedado, é jogado para dentro do tanque. No mesmo instante, o combustível lançado na água é inflamado graças às faíscas do gerador, causando uma explosão que resulta em um pane em todo o sistema elétrico. O impacto da explosão faz toda a base tremer, causando aberturas no casco e desativando a eletricidade das cercas. Com isso, os tubarões começam a nadar soltos ao redor da base, e graças à sua inteligência desenvolvida, eles avançam contra as câmeras e as destroem. Em outra sala, Greg se apressa em encontrar o resto da equipe e perguntar o que está havendo. No entanto, as paredes do corredor começam a vazar, e quando um dos tubarões se choca com a base, a água invade o local e se espalha
por toda a parte. De volta ao tanque, Elder tenta reativar o sistema elétrico e checa quais corredores foram comprometidos. Ele descobre um vazamento no corredor leste e Misty confirma isso olhando a inundação pela janela, seguida do corpo de Greg, já sem vida e com o rosto irreconhecível. Apesar da visão assustadora, Misty nota um padrão estranho nas mordidas e não acredita que isso tenha sido feito por tubarões touro comuns. Ela suspeita que Greg, na verdade, foi atacado pelos filhotes de Bella, nascidos de maneira prematura. Por causa do composto em seu organismo, eles não são filhotes comuns e se assemelham a versões ainda mais perigosas de piranhas. Com os corredores inundados, a única esperança do grupo é chegar ao terraço da base, porém Trent avisa que os tubarões estão cercando todo o local. Devido ao seu conhecimento em tubarões, Misty acredita que eles não querem apenas fugir, mas também se vingar dos responsáveis pelos experimentos. Isso só deixa a situação ainda mais desesperadora, e todos exigem que Carlos encontre uma maneira de se salvarem. O dono da base sugere que eles pilotem o propulsor por dentro do tanque, e após chegarem ao terraço eles devem utilizar o telefone para pedir socorro à guarda costeira. Misty prontamente se oferece a fazer isso, mas Trent recusa, pois é muito perigoso, e diz que ele é quem deve ir, já que conhece a base mais do que qualquer um. Enquanto os dois discutem, Mike, o braço direito de Trent, rapidamente entra no tanque e aciona o propulsor. O resto dos sobreviventes o observam nadar pela janela lateral, mas no meio do caminho Mike é atacado por um dos tubarões e fica inconsciente. Todos se desesperam acreditando que ele ficará sem ar, porém segundos depois, Trent nada até o amigo e o leva de volta ao tanque. Chegando lá, Misty faz massagem cardíaca em Mike, até que ele enfim recupera a consciência. Ele agradece a todos pela ajuda e vai pegar o resto do equipamento no tanque, mas é surpreendido por Bella, que salta da água e devora a sua cabeça. Diante dessa cena, a doutora Misty afirma que é preciso eliminar todas as criaturas, pois elas não são tubarões comuns, e sim monstros criados em laboratório. Carlos se recusa a fazer isso, mas logo a discussão é interrompida quando a base começa a implodir. Por causa da pressão acumulada, a água invade todo o local, empurrando todos e os separando entre os corredores. Trent e Misty vão parar em um deles e, com muito esforço, os dois conseguem fechar a porta para evitar que o local fique ainda mais inundado. Após isso, eles seguem em busca da saída, ao mesmo tempo em que Daniel procura por Leslie, que está inconsciente em outro corredor. Além deles, Josh e Elder também estão vivos e seguem até os dormitórios, pois ficam mais longe do corredor onde os filhotes de tubarão foram vistos. Por último, Carlos caminha sozinho pela base e toma mais uma dose do composto, esperando que o efeito possa ajudá-lo a escapar dessa situação. Segundos depois, ele acaba se encontrando com Trent e Misty e conta que há uma saída pela sala de filtragem. A única chance deles é seguir por esse caminho, e após pedir ajuda à guarda costeira, eles poderão procurar o resto dos sobreviventes. O trio então segue o plano, enquanto que perto dali, Daniel continua a procurar por sua esposa. De repente, ele vê a água se agitar ao seu lado e descobre que são os filhotes de Bella, avançando em sua direção. Por sorte, ele consegue se agarrar em uma barra de ferro e se apoia no teto, com os filhotes saltando da água para devorá-lo a todo custo. Após alguns segundos, os pequenos tubarões parecem ter desistido e Daniel salta na água, continuando a sua busca por Leslie. Na verdade, os filhotes foram em direção aos dormitórios, onde Elder e Josh tentam se esconder. Ao ouvir o som dos tubarões se aproximando, Elder rapidamente sobe em uma das camas, enquanto Josh corre até o banheiro e se tranca na cabine de vidro. Para o azar dele, outra abertura é feita no casco, deixando o local ainda mais inundado, e em poucos segundos a cabine fica cheia de água. Por causa disso, os filhotes de tubarão conseguem entrar e começam a devorar Josh, e mesmo querendo ajudar o amigo, Elder não pode fazer nada. De volta a Misty, ela segue à procura da sala de filtragem quando escuta os gritos de Daniel e vai atrás dele. Carlos aproveita a oportunidade e, ao entrar na sala com Trent, ele quebra a manivela, trancando a porta por dentro. Ao ver isso, Trent se enfurece, mas Carlos não pretende deixar a doutora viver, ou ela irá denunciar todo o experimento às autoridades. Como resposta, Trent dá um soco na cara do demente e tenta abrir a porta para Misty passar, mas não adianta. Ele então fala com a doutora pela janela e pede para ela esperar, pois virá buscá-la depois que falar com a guarda costeira. Os dois então se separam e, para salvar
salvar o máximo de pessoas possível, Misty sai em busca dos outros sobreviventes. Um deles, Daniel, finalmente encontra Leslie, porém ela está em outro corredor e não pode ouvi-lo. Ele tenta chamar pela esposa e quando ela finalmente o encontra, a água ao seu redor começa a se agitar. Daniel sabe o que isso significa e chama desesperadamente por Leslie, para que ela saia dali o mais rápido possível. A jovem se apressa em chegar até ele, mas a porta do corredor está emperrada e Leslie é puxada pelos filhotes, sendo devorada por eles. Do lado de fora da base, Trent chega até o terraço e consegue entrar em contato com a guarda costeira, solicitando um resgate imediato. Eles precisam se apressar, pois o local está ficando cada vez mais inundado e os filhotes de Bella continuam a procurar por suas presas. Eles acabam se deparando com Elder, que está tentando atravessar o corredor usando um colchão como boia. No entanto, assim como antes, a água na sua frente começa a se agitar e ele acaba caindo do colchão. Por sorte, Elder consegue nadar rápido o bastante para escapar dos filhotes e chega até outro corredor onde encontra Daniel, desolado pela perda da esposa. Ele não se importa mais em fugir, mas Elder diz que precisa da sua ajuda, pois não conseguirá escapar sozinho. Após muita insistência, Daniel concorda em sair e os dois seguem juntos em busca da saída. Nesse intervalo, Misty também está à procura dos sobreviventes, quando encontra uma sala com vários equipamentos. No meio deles, ela pega um maçarico e o usa para remover a tranca da porta até a sala de filtragem. Pouco depois, Elder e Daniel a encontram e ficam aliviados por ver que alguém sobreviveu. Infelizmente, Leslie e Josh não tiveram a mesma sorte, mas eles precisam seguir em frente e pegar a saída até o terraço. Misty então manda Daniel e Elder irem na frente, quando escuta o mesmo som dos filhotes de tubarão se aproximando. A doutora diz para os dois fecharem a porta e ela fica para trás para eliminar as criaturas, balançando o maçarico dentro da água. Como era de se esperar, a demente percebe que isso não foi uma boa ideia e alguns filhotes conseguem passar por ela e entrar na sala. Ao mesmo tempo, Elder e Daniel sobem a escada até a saída, porém a sala começa a inundar novamente e em pouco tempo os filhotes irão alcançá-los. Do lado de fora da base, Trent está esperando pela guarda costeira, mas antes de ir atrás dos sobreviventes, ele exige a chave que Carlos está guardando. O sujeito se recusa, pois não quer se livrar do trabalho da sua vida, mas Trent diz que é tarde demais e o obriga a entregar. Assim que pega a chave, ele parte para salvar Misty, quando escuta a voz de Elder dentro do duto de ar. Prontamente, Trent tira a grade e puxa o seu amigo de volta em segurança. Porém, quando chega a vez de Daniel, eles descobrem que os filhotes de tubarão o alcançaram primeiro e devoraram metade do seu corpo. Com as criaturas tentando chegar à saída do duto, os dois são forçados a largar o corpo de Daniel e fechar o duto de ar. Depois de mais uma perda, há poucas esperanças de que Misty esteja viva, mas a doutora consegue escapar da base pelo tanque e nada até a saída. Assim que chega perto do terraço, ela avança na direção do grupo, quando uma enorme barbatana aparece atrás dela. A doutora tenta nadar mais rápido e felizmente ela consegue sair da água a tempo, com a ajuda de Elder e Trent. Ela vê que Daniel não está lá, e sabendo o que isso significa, Misty acusa Carlos de ter causado tudo isso por causa de sua ambição. A discussão entre os dois é interrompida quando um drone enviado pela guarda costeira começa a sobrevoar o local. Ele foi enviado para confirmar o chamado de socorro, e Elder e Misty gritam pedindo por ajuda. No entanto, antes que o drone transmita o chamado, um dos tubarões salta pela água e devora o objeto. A situação vai de mal a pior quando a base vai ficando cada vez mais inundada, e em pouco tempo ela irá afundar no mar. Parece não haver esperança de escapar dessa situação, mas Trent vê ao longe uma das lanchas de emergência. Eles precisam alcançá-la antes que toda a base fique submersa, mas Elder se recusa, pois não pretende entrar na água outra vez. Porém, Misty não dá essa escolha ao demente e o joga dentro do mar, saltando logo em seguida ao lado de Trent e Carlos. Os quatro nadam o mais rápido que podem até a lancha, mas Elder acaba sendo puxado para o fundo do mar. Pouco depois, a barbatana de Bella aparece e ela avança na direção do grupo, mas para a surpresa de todos, ela deixa Trent e Misty de lado e parte em busca de Carlos. Porém, o sujeito entra na água e solta um forte grito, fazendo Bella desviar do seu alvo. Ao que parece, o composto deu a Carlos capacidades semelhantes à dos tubarões, e ele conseguiu emitir uma onda sonora, afugentando o enorme predador. Entretanto, ele logo percebe que estava em
enganado quando Bella aparece por baixo e ergue o sujeito com um salto, o devorando em pleno ar. Após mais esse ataque, Trent e Misty se apressam em chegar na lancha e tentam dar a partida, mas o motor não está funcionando. Logo depois, Bella avança na direção deles, se preparando para devorá-los com um só golpe. Esse parece ser o fim, mas no último segundo, Trent e Misty pegam pistolas sinalizadoras dentro da lancha e disparam contra o tubarão, que cai na água aparentemente sem vida. Agora que estão livres do predador, Trent ativa o motor da lancha e Misty tenta procurar por Elder. Segundos depois, o sujeito aparece vivo e diz que tinha sido capturado por um dos tubarões, mas ele apenas agarrou o seu tênis e o deixou escapar. Finalmente, os três podem fugir dali, no entanto, Misty avisa que eles não podem deixar o resto dos tubarões vivos. Trent concorda e então ele mostra a chave que tinha pego de Carlos, junto com um mecanismo de detonação, guardado dentro da lancha. Esse detonador havia sido criado por Carlos como uma medida de segurança caso seu experimento fosse revelado. Então, ao apertar o botão, Trent explode a base inteira e os três vão embora, acreditando que todos os tubarões foram eliminados. 3 semanas depois, em uma praia, um jovem casal vai pegar umas ondas na prancha. No entanto, eles descobrem da pior forma possível que Bella e seus filhotes sobreviveram à explosão e agora estão soltos no mar, prontos para devorar tudo que encontrarem no caminho. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!